Equivalente vem pra te embalar. Com Felipe Luan você vai gostar. E não perca um minuto desse show. Boa tarde, galera da Rádio Nova Pirapora FM. Aqui é o programa A Troca Equivalente, o Milhouse. E eu sou o Kiff, começando depois de uma semana aí disperso, né? A Troca Equivalente, a sua dose semanal de curiosidade e conhecimento. Lembrando que todo conhecimento, aliás, toda curiosidade gera um conhecimento. Ou como diriam dois garotos amestrinos, o Duca Coca. Hoje a gente vai falar sobre um filme que foi sugerido no programa anterior, né? Isso. Do que a gente estava comentando. Que foi até uma sugestão do Wellington. Então, ó, Exatamente. se você entrar aí, Wellington, já fica sabendo que a gente vai comentar sobre o filme que você sugeriu pra gente, que é O Pagador de Promessas. Cara, o filme é muito bom. Apesar de antigo, muito bom. Sim. Cara, o filme em si, a história, mano, você vê os atores que naquela época eram novos, você olha hoje e você fala, caramba! Novos, tipo, que nem o pessoal do Silvio Santos, né? Que ia no. Era no Em Nome do Amor? Era no Em Nome do Isso. Amor, né? Os caras de 26 anos com os bigodes que parece que tinha 50, 60. Exatamente. Cara, mas a história do filme, cara, é muito boa. Não, vale se lembrar, né, que se eu não me engano tem um outro, não tem? Um mais recente? Eu não sei se é o Pagador de Promessas ou é alguma outra, mas é alguma coisa parecida, assim, com o nome Pagador de Promessas, se eu não me engano. Então, o Pagador de Promessas, eu não sei se tem um mais recente, mas eu sei que tem, que é do mesmo escritor, né? O Bem Amado, que é com... Mas o Bem Amado era até série, né, que era aquele cara que fazia o político do... Na escolhendo o Professor Raimundo, esqueça aquele cara que fazia... Então, não, eu tô falando do filme mesmo. Tem o filme que é com o Marco Nanini. Marco Nanini, que ele faz o Bem prefeito. O Bem Amado. É ele mesmo, né, que ele ficava bajulando o Raimundo. Oh, mestre sapiente, vossa excelência. Bom, Tá. mas vamos ao filme, né? Sim. Eu vou tentar deixar o mais implícito possível a promessa em si. Porque Sim. a promessa em si, ela diz muito sobre o que o filme retrata. Então, a primeira cena que a gente pega do filme em si, O Pagador de Promessas, a gente vê um sertanejo junto com a sua esposa. E esse sertanejo, ele tá com a cruz bem grande, o suficiente para comportar ele em cima dela, Sim, carregando ela nos ombros e indo até uma igreja. exatamente. Essa é a promessa dele. Não se sabe exatamente da onde ele partiu logo no início do filme. Sim. E ele também não diz muito o nome. Ele simplesmente fala que ele tem que pagar a promessa. Isso. E um fator que é bem comum dele falar, eu lembrava disso quando eu era mais jovem, cara, era que ele tinha percorrido 7 léguas. Se eu não me engano, 7 léguas é 70 quilômetros, se eu não me engano. Quer ver? Ó, se eu não me engano, é isso. Distância de 7 léguas. Ó, 7 léguas em convertendo. 7 léguas dá aproximadamente 30 quilômetros. Cara, Não deixa de ser uma distância longa, carregando uma cruz que ele uma falou cruz que era muito pesada, Dá mais ou menos a média aí de 30 quilômetros, mais ou menos 7 léguas. 33 quilômetros aproximadamente de você convertendo. Vamos parar pra pensar que ele estava andando. Sim, 33 quilômetros seria mais ou menos o quê? Basicamente, daqui da onde a gente tá. É como se eu saísse daqui de Pirapora e fosse pra minha casa em Barueri. sim. Com uma cruz no ombro. Lembrando que quando os romeiros fazem isso, eles levam aproximadamente 2 dias, essa mesma distância. Exatamente. Então o fator dele estar se deslocando e tá lento, tá Sim. razoável, tá ali dentro, tá dentro do processo, por assim dizer. O mais curioso dessa promessa que ele começa a pagar é que assim, a gente começa a ver que ele é o devoto da situação. Sim. Ele é o devoto.
Tanto que a esposa dele tá acompanhando ele, mas a esposa dele critica muito. Sim. Ela pergunta por que ele fez esse diacho de promessa, por que ele teve que pagar, por que ele chegou tão tarde na igreja, se ele vai dormir pra fora da igreja. Sim. E ele fala, a promessa é minha, quem tem que cumprir sou eu. Então, eu não sei como que vai ser, não sei o que você vai querer fazer ou como que vai ser, mas eu vou cumprir a minha parte da minha promessa. E isso é um fator bem pungente, né, na narrativa da história. Ele sempre querer cumprir à risca o dever dele. Sim. O que é uma coisa assim, diga-se de passagem, bem interessante de se falar. Até mesmo porque eu acabo por compreender, né, o que ele faz desse sentido. Tanto que, como eu falei pra você, acho que foi dia 19 de outubro, né? Sim. Eu também tive que fazer a minha peregrinação, né? A minha promessa. Quando eu fui pra Aparecida do Norte, eu fiz a caminhada do peregrino. Eu Sim. subi da igreja antiga, da igreja nova à igreja antiga de joelhos. Sim. E tipo assim, é algo que não dá pra se explicar. Só quem tá fazendo é que sabe. Com certeza. Não tem como se explicar, porque tipo assim, muita gente vê e acha bonito. Então foi um ponto que quando eu vi ele fazendo essa promessa com a cruz, eu achei bem interessante, porque realmente, quando você tá ali, você tem todos os motivos para desistir. Você tá cansado, você tá exausto, é pesado. Por mais que o pessoal passe por você e legal e tal. Ó, o Abrão já deu boa noite dele aí. Boa noite, Abrão, beleza? Por mais que o pessoal passe, não vou dizer que não tem gente que te dá apoio. Sim. Cara, no caso o filme não retrata isso, né? O pessoal que dava apoio pra ele. Mas aí eu digo por experiência. O pessoal não sabe pelo que você tá fazendo a promessa. Sim. Só sabe que você tá fazendo. Então muita gente te dando apoio. Vai, você consegue e tal, é legal. Mas tipo assim, o peso de você tá fazendo é descomunal. Sim, justamente. O peso de um pagamento de promessa, não importa o que seja de você carregar uma cruz, ou de você carregar, ou você subir, que nem você fez de joelho, da igreja nova pra igreja velha, lá na Aparecida do Norte. Cara, só de você estar fazendo aquilo, mostra a sua fé e mostra também, cara, a força que você tem. Porque só você sabe Ou um motivo que você tá pedindo. Entendeu? Às vezes pode, se você falar o motivo, às vezes a pessoa fala assim, uma coisa tão fútil. Você fez uma promessa, uma coisa tão fútil. Mas ninguém sabe o que você passou pra conquistar aquilo. Exato. Entendeu? E ninguém sabe o quanto você daria pra continuar com aquela conquista. Sim. Então é algo bem interessante. Eu digo que, tipo assim, eu vou mesclar junto com... Porque vai ser impossível não falar disso e a gente também tá falando do filme. Sim. Porque, tipo assim, cada ponto que você incute, ele torna a situação mais... Como que eu posso falar? Mais... Não é desafiadora. É mais... Não sei, nem desafiadora, nem benevolente. Não tem uma palavra pra descrever, sabe? Não tem uma palavra pra descrever. Porque, tipo assim... De novo, por mim, né? Eu via muita gente que tava à minha frente que durante o percurso parou. Sim. Você não... Beleza, você pode parar, uma boa. Mas, tipo, você de joelhos fazendo aquilo, se você parar, eu pensava assim na minha cabeça, cara, parar é pior. Você cansa. Sim. Então você tem que... Falei, batido, direto, de fora a fora. Aí ainda teve o fator de tipo,
Bom, já que eu contei a peregrinação, não custa contar a promessa inteira, né? Sim. Então a promessa inteira foi chegar e pegar uma missa, fazer uma missa de joelhos na Igreja Nova, sair da Igreja Nova, fazer a peregrinação e chegar na Igreja Velha, pegar a missa também da Igreja Velha. Caso eu não pegasse a missa da Igreja Velha, rezar uma novena. Sim. Eu levei uma novena que eu tenho e rezar essa novena. Não consegui pegar a missa na Igreja Velha, então eu fiquei pra fazer a novena na Igreja Velha. Certo. Mas, cara, tipo assim, não vou mentir. É complicado, é doloroso. Sim. Eu passei as semanas seguintes, tipo, com os joelhos, assim, muito doloridos e, pra não dizer nada mais, em carne viva. Mas, tipo assim, é um propósito. Sim. Como acho que eu já tinha comentado com você, não sei quando eu achei que o propósito tinha sido realizado, não foi, então ainda tenho alguma coisa pra fazer desse propósito. Vamos ver o que acontece mais pra frente. E tipo assim, fica aqui o adendo. Pra quem já viu alguns programas e já viu antes, eu não sou católico, eu sou espírita. E eu fiz uma promessa que, assim, não me gabando, mas uma promessa que até alguns católicos não gostam de encarar. Então, agora eu vou falar assim. Ó, quem apareceu? Esse cara aí merece ser lembrado. Ó, o David. É. E aí, David, belezinha? Então, cara, foi até bom você ter falado, tipo, tanto da sua promessa com a sua religião, por quê? Eu também pensei do filme, ele aborda. Isso, o filme aborda isso, entendeu? Não sei se você pode falar agora, se vai deixar pra falar depois. Não, vamos falar o transcorrer, que é o transcorrer da... Então, porque, cara, isso aborda no filme também. Porque, tipo assim, ele é um cara católico Sim, e vai em um lugar, faz o pedido, entendeu? Mas, tipo assim, no decorrer do filme, ali você vê que o padre não deixa. Exato. O padre não deixa. a gente já vai explicar, mano. Calma Isso. aí, a gente vai falando aos pouquinhos. O padre não deixa, mas assim, não é porque ele não fez A promessa dele é que ele não tinha fé. isso que ele não tinha fé. Então, assim, ele pediu, Recebeu. recebeu e E foi foi pagar a pagar. promessa. Porque a promessa que ele fez não foi pra aquele negócio, foi pra É. Santa. Você basicamente já quase falou, mas tudo bem. Não, sim, sim, mas assim, Mas recapitulando, como eu falei, esse ponto da fé, da devoção dele é incrível justamente por conta disso. sim, Pelo fator do local onde ele fez a promessa. E tipo, ele aborda um tema que muita gente fala, e o que eu digo, alguns, na maioria, não é crítica, sim. mas tipo assim, eu vou dizer da minha experiência de novo. Alguns evangélicos não veem da mesma forma o falado que se diz. Porque tem muita gente que, para evitar conversa de religião, parar ela por ali, fala, Deus é um só. Tem muito a maioria que eu vejo, tem muito evangélico que fala, não, calma aí, Deus não é um só, meu Deus é um, meu Deus é assim, tal. Já vi também católicos falarem isso, mas é que esse assunto de se falar Deus é um só, ele é mais comum em pessoas que estão comentando sobre religião e essas pessoas têm uma religião de matriz africana. Sim. Porque aí eles se incultam no Deus pelo coração. Então aí chegam os dogmáticos, né? Sim. Por assim dizer, e falam, não, mas o meu Deus ele é isso e assim. Beleza. Aí vem o famoso argumento, Deus é um só. Né? E esse vai ser um tema muito recorrente nesse programa. Sim. É um tema que vale muito ser falado. Até que ponto esse argumento é válido? Deus é um só. Então, no meu ponto de vista,
no meu ponto de vista, Deus é um só. Só, mas tanto dentro de um templo cristão, vou usar o termo não cristão, mas porque, tipo assim, nas religiões de matriz africana, Jesus, Deus tem outro nome. Então, por isso que eu falo não cristão. César Leão? Agora eu fiquei curioso. Quem é o César Leão? Ô, boa noite aí, Boa César. noite. Ó, Prazer, cara. É. Não sei quem você é, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao Traque Equivalente. Então, assim, até perdi o raciocínio. Então, mas assim, das religiões não cristãs. Porque, cara, se você acredita em Deus, não importa qual nome você dê, ele é o criador de tudo. Então, nesse ponto, Deus é um só. Então é que tipo. É uma coisa assim que se você for parar pra levar ao pé da letra, né? Por assim se dizer, vai haver várias formas de você falar Deus em línguas diferentes. Sim. Cara, eu vi uma vez um vídeo que eu achei abissal, por assim dizer. Falta de palavra melhor, foi abissal. Aquilo meio que deu um looping assim na minha cabeça que foi bum. Foi o famoso meme, aquele. que é o cara explicando a religião através dos olhos. Posso estar falando besteira agora por ter tempo que eu vi o vídeo, tem mais de um ano, uma coisa assim. Mas se eu não me engano ele explica a religião através da primeira religião criadora, que alguns dizem que tem para si que é a muçulmana, outros a israelita. Mas o nome do criador nessa religião, não vou saber qual que é, julguei essas duas, não sei, é Yahvé. Sim. Então já é diferente. Se você for parar para ver, hoje em dia tem muçulmano que usa Alá. Sim. Já é israelita, Joshua. Sim. Você vai chegar num cara não vou dizer nem de Queto, mas vou usar Queto como matriz africana de referência. Ou você vai chegar nele lá e você vai perguntar quem é o criador, ele vai falar o Lodumaré. Você vai pro Japão, Kami. Cara, é muito relativo, assim. Então, ó, eu vou usar de um exemplo bobo. Bobo, porque, tipo, eu vou pegar uma pessoa. Vamos pegar um pai. Vamos pegar um pai. O seu pai, ele tem o nome dele, certo? Sim. Mas você chama ele como? Pai. O seu primo chama seu pai como? De tio. O amigo do seu pai chama ele pelo nome. Então, é a mesma coisa. Foi por isso que eu falei, um exemplo bobo. Mas vamos pegar por esse exemplo. É válido. Porque, tipo assim, é uma pessoa só que com vários nomes. Sim. Então, assim, o Deus é um só. Só que, assim, conforme a nossa intimidade com ele, a gente vamos jogando vários nomes. Mas só porque a gente chama ele de outro nome, ele deixa de ser Deus? Ele deixa de ser o Criador? Mas aí vem o outro ponto, né? O outro ápice, assim. Aquela. Utilizando a frase do filme. Já que a gente gosta muito, estamos falando de filmes nacionais, né? Eu acho que é o. Acho que é o Garçom, o filme. Aquele que é o prisioneiro, que ele começa a virar cozinheiro. Aí vem aquele pontinho de angostura que se chama religião. Sim. E aqui a gente vai abordar, começando para vocês entenderem um pouco sobre esse filme, sobre o Pagador de Promessas. Como o Luan tinha me anunciado, ele faz uma promessa. E ele faz essa promessa num templo de Candomblé. Sim. Ele faz essa promessa num templo de Candomblé pra Oiá. Sim. Porque lá não tinha Yansan, porque se a Candomblé já é Oiá, o nome dela. Sim.
Quando ele sai da casa dele, falando que ele vai pagar essa promessa, vai percorrer essa promessa por Yansan para pagar ela para Santa Bárbara, que é justamente a mesma divindade na Igreja Católica. Isso porque os negros, conforme eles eram doutrinados pelo sacerdócio do catolicismo, eles não podiam levar suas culturas adiante. Sim, não que eles não podiam, eles levavam suas culturas adiante. Mas como eles tinham que passar o fator de eu sou um cristão, sim, então eles começavam a dar nomes para os santos cristãos nas suas matrizes africanas. Então, Yansan e Oyá, no catolicismo, é Santa Bárbara. Santa Bárbara. Um adendo nisso aí, né? Porque, assim, se fosse para nós seguirmos a religião verdadeira aqui brasileira, a gente não seria cristão. A gente teria as nossas matrizes indígenas, para ser mais exato. Sabe nem o que é mais africanas e nem católicas. E sabe o que é mais curioso? Agora eu vou te falar um negócio muito curioso que eu acho muito incrível mesmo. Existe uma única entidade, vamos chamar assim de entidade, né? Sim. Que ela tá nas nossas matrizes indígenas e ao mesmo tempo nas matrizes africanas. É a mesma entidade do mesmo jeito. Dá pra acreditar? Sim. Mas eu não saberia dizer quem é. Sim. E tipo assim, diga-se de passagem, como eu falei, né? Pesquisei um pouco sobre matrizes africanas, alguma coisa assim. Não sou um especialista, longe de mim. Sou um cara burro, né? Nessa situação. Mas tipo assim, e diga-se de passagem, vou falar da forma correta, né? De se retratar dele. É um orixá africano que eu tenho, assim... Eu tenho muita estima pela história dele. Eu tenho muita estima pela história dele, até porque ela se remete um pouco a algumas coisas assim, algumas coisas da minha história. Então eu tenho muita estima pela história dele, que é Obaluaê. Obaluaê, na matriz africana, ele é um ser que ele tá cheio de palhas na cabeça, né? Ele se cobre com palhas porque o corpo dele era cheio de feridas. Então cobriram o corpo dele com palhas para que não se vissem as feridas dele. Mas quando se retiraram as palhas dele, o corpo dele estava curado. E ele é o orixá da cura. Da cura e da passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Sim. E se você for na matriz indígena, você acha Chapanã. A mesma designação. Eu acho que eu já vi alguma coisa de algumas tribos indígenas, tá coberto o corpo todo com palha. É a mesma designação. De Obaluaê é Chapanã. Tanto que se um índio, modo de se falar, brincadeiras à parte, se um índio for num templo de candomblé ou numa festividade de Obaluaê, num templo umbandista, e ele vê uma pessoa vestida de Obaluaê, ele vai chamar de Chapanã. Sim. É interessante. O Felipe, o GIF também é cultura. Né? GIF é cultura. Agora você me fez lembrar do Jota. O Jota falava isso, o Felipe também é cultura. Detalhe, eu vou pedir desculpa pela minha voz, não sei como é que tá ficando a minha voz aí pra vocês, tá? É que eu comemorei hoje um negócio que aconteceu mais cedo. E perdeu a voz por conta disso. Mas voltando ao pagador de promessas, quando ele chega na igreja, já começam as complicações ali, né? Sim. Porque o galã da cidade vê ele chegando com a sua esposa. Sim. E fica interessado nela. Aí ele
ele se oferece de bom moço, né? Até mesmo o galã da cidade na história se chama de Bonitão. E ele fala que vai levar a esposa do... Vou colocar aqui como Romero. Sim. A esposa do Romero até o hotel. E ali acontece um negócio interessante. Ao mesmo tempo que ela não quer ir com o cara, porque tá vendo que o cara tá interessado nela, que o bonitão tá interessado nela, ela quer ir. Ela tá flertando com ele. Sim. Só que também acontece um fator que eu acho incrível, muito incrível, entre o marido dela e ela. Que é que tipo assim, o bonitão oferece o hotel e fala que vai levar ela pro hotel e ele realmente acaba custeando todo o hotel, isso é um fato. Sim. Não tem o que se negar, ele acaba Ele custeando todo o hotel. não viu maldade, né? Acho que por ele ser tão matuto, ele não viu maldade. Não, eu digo o bonitão mesmo, ele custia o hotel da mulher dele. E tipo assim, e ele acreditou, fato, isso é um fato, ele acreditou no bonitão. Falou, ele tá sendo um cara bom, tal, não viu maldade naquilo. Mas isso só demonstra cada vez mais que o fator dele tá pagando a promessa e dele ser um Romero mostra que ele tem um coração puro. Sim. E a esposa dele vai com esse cara pro hotel. Mas um pouco antes dela ir, ele para ela. Ele para ela, tira o dinheiro do bolso que ele tava com ele e entrega pra ela. E cara, isso me diz muito. Isso me diz muito, porque é tipo assim... É uma frase que sempre que a gente vê em memes e tudo mais, mas ali naquele filme a gente vê ela de forma aplicada. É o que o pessoal gosta de utilizar, tanto os Red Pill quanto o empoderamento feminino, essas coisas assim, né? Mas mais os Red Pill gostam de utilizar dessa forma. Quando a mulher tem a escolha entre dois homens diferentes. Aí tem o cara que ganha bem e o cara que não ganha tão bem. Aí no meme é da seguinte forma: o cara que não ganha tão bem, ele tá com tipo R$1, R$10, entrega pra mulher. Aí o outro cara entrega 50, R$100 pra mulher. Aí depois quando vira o verso, a mulher escolhe o cara que deu mais de dinheiro pra ela. Sim. Aí vem a seguinte frase: ele te deu 100, mas ele tinha 300 ou 500 que seja. Sim. Eu só tinha 10. Eu tirei os 10. Eu dei o que eu tinha. Então, cara, isso é bem pesado e nesse filme mostra dessa forma. Sim. Ele tira o dinheiro que ele tinha e entrega pra ela. Depois o bonitão vai lá, paga todo o hotel, pega o dinheiro dele, né? Que quando ela vai pagar o hotel, o cara pega o dinheiro do matuto e ele pega o dinheiro, devolve pra ela e ele paga todo o hotel. Sim. Só que em contrapartida acontece algo que fica muito implícito e explícito ao mesmo tempo. Exatamente. Que ele paga o hotel e ele dorme com ela. Então ele abusa dela. Ele utilizou o hotel como uma forma de barganha. Sim. Cara, essa cena, assim, se você for... Que nem você deu o contexto todinho da cena. Mas tem duas coisas ali que nessa cena me marcou muito. Tipo, não vou dizer o matuto, né? Mas ele não viu maldade naquilo, certo? Do cara querer ajudar. Porque, no entanto, quando ele chega, o cara chega e fala assim, não, mas tem um hotel aqui perto, não sei o quê. Ele fala assim, então vai lá. Você tá cansada? Então vai lá, ele te acompanha, não sei o quê. Tem até uma meio que rejeição da mulher, né? Tipo, Sim. não vou, mas ele, não, vai lá, vai descansar. Daí, e outra coisa, a maldade, porque ele não vê maldade em nada e o outro já tá completamente com a maldade escancarada nos olhos, porque você vê a maldade. Desde o início, o bonitão ele já tá instigando a mulher do matuto. Exatamente. Tanto que ela tá dormindo assim na escada, ele meio que passa nela e levanta a saia dela pra ver as pernas dela, essas coisas assim. Então, tipo, ele já vai naquela maldade. Sim.
Então, que nem você falou, mano, são dois contrapontos ali que você fala, cara, ou o cara é muito, vou usar essa palavra, mas não era essa palavra que eu queria usar. Tipo assim, ou o cara é muito bobo, que não presta atenção nas coisas, ou o outro é muito esperto. Que nem tem até um ditado, né, que todo dia de manhã acorda um esperto E um bobo, e né? um bobo. Se os dois se encontram, dá negócio. Exatamente. Não, mas tipo assim, eu acho que... Claro, não existe um ser humano a esse ponto, assim. Mas, tipo, foi proposital pra mostrar a pureza Sim, e a maldade. Isso é um fato. exatamente. Tanto que a mulher do Matuto, do Romero, ela é o meio termo. Sim, Ela não quer ir, mas ela vai. sim, Ela chega no hotel. Ela não quer ficar com o bonitão. Mas não se sabe o porquê. Em algum momento, se ela dormiu, se ele forçou, o que é, sim, ela fica com ele. Ela dorme com ele. exatamente. Que até um pouco mais pra frente do filme ela... Ela fala, né? Que ela... E diga-se de passagem. Agora a gente já pode adiantar um pouquinho, já estamos na metade, né? Então, agora dá pra ir. Porque se você for dar só os relatos do filme, ele fica bem pequeno. Sim, Ele... Até me perdi. nós estamos falando do bonitão. Isso, e da menina. da menina. Você vê que a única coisa que interessa pro Matuto é cumprir a promessa dele. Sim, Então, ele deixa bem claro que, tipo assim, quem tem que cumprir a promessa sou eu. Você não é obrigado a ficar aqui na igreja, passar a noite aqui na calçada da igreja comigo, vai descansar. E quando ela confessa que dormiu com o cara, ele é o exemplo de pureza. Ele é um exemplo de pureza incrível, porque ele se revolta. Sim, ele se revolta. Mas ainda assim, ele fala para ela, ele olha para ela e fala: "Você ainda é minha mulher. Depois que eu pagar a promessa e que a gente voltar pro nosso rancho lá em casa, a gente conversa a respeito." exatamente. Ele, pra você ver, ó, ele foi um cara tão honesto a esse ponto que, tipo assim, ele poderia ter feito, que ele tava numa praça, tava cheio de gente. Feito o maior escarcel. Ter feito mais escarcel, ter jogado o nome dela na lama. Mano, esse filme é de 62. 62. Então, cara, imagina como que era a cabeça das pessoas naquela época. E então, pô, ela seria escorraçada. Não, mas ele não. Ele guardou pra ele, falou: "Não, em casa a gente conversa. Em casa a gente resolve." Então, tipo assim, é aquele ponto que a gente volta. Ele foi o exemplo de pureza do filme. Sim. E o encontro dele com o padre. Há 2 pontos aqui. Você viu que, tipo... De novo, a gente bate de novo na mesma tecla. Ele é um exemplo de pureza. Sim. Porque ele foi pagar a promessa. O ombro dele estava em carne viva. Sim. O padre viu, o padre se compadeceu. Ia deixar ele entrar com a cruz. Sim. Só não deixou quando ouviu o nome de quê? De Oiá. Exato. Ah, calma aí. E ele não pagou a promessa na cidade dele, porque na cidade dele não tinha uma igreja de Santa Bárbara. E Só nem tinha só, aos redores. só tinha só o templo de Candomblé. Sim, Diga-se de passagem, conforme ele mesmo descreve, só tinha só o templo de Candomblé, que ele fez a promessa pra Oiá, só que na verdade a imagem que tinha lá era de Ansan. exatamente. Então já são coisas totalmente diferentes. Pode parecer um negócio muito bizarro pra quem tá vendo de fora, mas tipo assim, o templo de Candomblé já não tinha a imagem de Oiá, já tinha a imagem de Ansan. Então ele prometeu para a imagem de Yansan que ia entregar a cruz na igreja da imagem de Santa Bárbara. Cara, são 3 religiões conexas ali. Sim, Então, foi por isso que ele não fez na cidade dele. Mas a promessa dele foi de entrar com a cruz tão pesada quanto a de Cristo sim, na igreja e deixar ela dentro da igreja de Santa Bárbara. E agora a gente pode falar. Essa promessa foi feita para curar um amigo dele. sim. Vamos colocar agora ainda como amigo.
Exatamente. Eu até esqueci o nome do amigo. Sério. Eu também não vou lembrar agora. Bom, Eu só lembro do nome dele, como ele ficou conhecido na cidade dele lá, no ranchinho dele. Como Zé do Burro, aí já. entendeu? Nice. E tipo, foi incrível, porque tipo assim, enquanto o padre tava ouvindo a história, ele tava contando que o amigo dele tava pra morrer Sim, e que tava sangrando, porque tinha caído o negócio na cabeça dele. Sim. E que. Tá irônico, ele colocou esterco pra estancar o sangue. sim. E que toda vez que tiravam o esterco e tentavam limpar, sangrava mais ainda. Aí ele foi e falou: só parou de sangrar quando eu fiz a promessa pra Santa Bárbara e taquei merda na cabeça dele. Cara, até aí o padre tava se comovendo. Aí quando ele começou a. Aí o padre tem que perguntar, isso é um fato. Ele perguntou: mas você fez aonde essa promessa? Aí ele falou: o senhor padre, me desculpa, mas nós não temos uma igreja de Santa Bárbara, então não pude pagar lá. Então eu fiz no templo de Candomblé pra Yansan. Cara, o padre ali virou bicho, velho. O nome do amigo dele é Nicolau. Isso, Nicolau, boa. Nossa, a gente tava falando de São Nicolau aqui, cara. Exatamente. Pô, não, brincadeira. Mancada essa daí. Então, ele fez pra salvar a vida do amigo dele, Nicolau. Isso. Então, cara, o engraçado. Vamos colocar assim engraçado, né? Porque, tipo assim, até por enquanto ele tava contando a história, mano, o padre tava acompanhando ele e não sei o que. Justamente quando chegou na porta da igreja, que ele falou. De Ioiá, o padre. Não! Aqui essa cruz não entra. Exatamente. E o engraçado é que, tipo assim, outras pessoas tentam apoiar ele. Sim. Até as baianas, né? Porque esse é o título dado assim, não é o título dado às mulheres que fazem um candomblé da região, mas tipo assim, o título realmente é Babalorixá. Mas as Babalorixá do local falam pra ele levar a cruz até o templo delas e entregar pra Oiá, que tá aceito, é Santa Bárbara. Mas ele se mantém convicto. Eu falei que ia deixar na igreja de Santa Bárbara e é lá que eu vou deixar. Sim. Então isso mostra de novo aquele fator de que só quem fez a promessa sabe pra quem tem que entregar e o porquê que tem que entregar. Exatamente. E que, tipo assim, ele se sentia que ele não estaria pagando a promessa dele. Se ele fizesse de outra forma. De outra forma. E desde o início ele bate na mesma tecla. Fala assim, eu fiz a promessa, eu tenho que pagar. Sim. Que, no entanto, que, né, ele teve Outras formas de pagar a promessa e ele não quis. E as pessoas também começaram a usar daquilo, dele tá ali, pra fazer politicagem, né? Diga-se de passagem, pegaram ele como ele era um pequeno agricultor e já tinha dado metade das terras dele que foi parte, né, da promessa, da metade das terras dele para os pobres, se o Nicolau se salvasse, e levar a cruz. Sim. Aí o pessoal fica aqui perguntando, poxa, esse Nicolau era bem importante. Realmente, Sim. realmente. Pra todo lugar que ele ia, o Nicolau estava com ele. Exatamente. Pra cima e pra baixo, eram inseparáveis. Com certeza. Assim, além de ser um animal de estimação, né? Agora você entregou de vez, mas tudo bem. Além de ser, tipo assim, um animal de estimação, ele tinha a função, né? Ele Isso. trabalhava nas terras com ele. Exatamente. Não era só aquele animalzinho que ele usava pra arar Arar a terra. ou assim, não, era aquele amigo dele, era um que passava o dia todo com ele. Isso. E pra quem ainda não pegou a deixa, o Nicolau era um jumentinho, tá? Exatamente. E ele era conhecido, até que no entanto, né, ele era conhecido como Zé do Burro. Exato.
Zé do burro, porque de tanto que era ele e o Nicolau andavam juntos. Pra todo lugar era ele e Nicolau. Só não foi na promessa, né? Né? E chega um determinado momento que isso se torna um alvoroço tão grande que o bispo tenta intervir. Sim. E aí é um outro ponto muito interessante que eu acho. É que a Igreja Católica interfere porque vê que já está repercutindo. Vê que o povo quer apoiar ele a cumprir a promessa. Porque, querendo ou não, é uma promessa. Sim. Seria a mesma coisa, como eu falei no início do programa, eu sou espírita. Seria a mesma coisa de eu não poder chegar na Aparecida do Norte e cumprir a minha promessa porque eu sou espírita. Exatamente. Não tem o menor sentido isso. Sim. Afinal de contas, quem fez a promessa? Você. Quem tem que pagar? Você. Zé do Burro 2. Vamos fazer um filme. Ai, Deus do céu. Então, mas é verdade, cara. Que nem assim. Cara, eu acho que não importa que nem você é espírita. Mas, cara, se você prometeu pra Nossa Senhora Aparecida, você tem que pagar pra Nossa Senhora Aparecida. Sim. Entendeu? Não importa. Mano, se você. Que nem eu penso assim. Se você tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na sua casa e você prometeu, ó, Nossa Senhora, eu vou fazer isso, se a senhora me ajudar, eu vou pagar uma promessa. Cara, você prometeu pra ela. Sim. Então, Nossa. nada mais justo Nada você mais pagar justo. pra ela. E conforme gera essa comoção, né? Sim. A igreja ela interfere e eles fazem a seguinte contextualização. Que ele volte pro rancho dele, mas que ele faça uma promessa lá. Faça uma promessa na igreja de Santa Bárbara, Sim. se desfaça da cruz, volte pro rancho dele, monte uma outra cruz e volte com ela. Que aí essa cruz sim, por ter sido feita a promessa dentro da igreja de Santa Bárbara vai aceitar. Não essa cruz que ele fez a promessa no templo de Candomblé. Sim. Então ele fala, mas foi essa cruz que salvou o Nicolau. Sim. Foi com essa daqui que eu consegui salvar o Nicolau. Se eu me desfizer dessa, eu corro o risco de voltar pro meu ranchinho e o Nicolau tá morto. Sim. Eu não quero isso. Então ele finca a pé falando que ele só vai sair de lá quando ele entrar com a cruz dele dentro da igreja de Santa Bárbara. Exatamente. Cara, pra você ver a humildade dele, né? Que ele fala assim, se eu me desfazer dela, eu vou chegar lá e o diação do meu burrinho vai ter morrido. Então, se eu prometi com essa, eu tenho que levar essa até lá. Só que eu acho, o que eu vou falar aqui, eu acho que se alguém escutar, se alguém da igreja escutar, vai falar que você tá falando mal contra a igreja. Mas não tô falando mal contra a igreja. Eu tô falando mal, às vezes, de pensamentos pequenos que tem dentro da igreja. Ah, como em toda religião, não vou dizer, Sim, não vou porque, nem colocar tipo assim, dentro da igreja, toda religião. São mentes e cabeças pequenas. Porque, cara, é uma promessa. Ele prometeu pra santa. Quem tem que... Quando ele falecer, ou quem seja que for, cara, vai sentar com ela lá em cima. Sim, fato. Ela vai falar assim, ó, seguinte, ó, eu não aceitei sua promessa, mas eu conversei lá com a do terreiro e ela falou, não, Tá tudo bem. tá tudo bem. Ah, deixa aí, dá, É. faz vista grossa. Isso, eu vou te dar esses créditos, entendeu? Mas, cara, é a humildade. Então, assim, não, beleza. O que custava? Não, beleza, foi lá, colocou a cruz. Mano, ninguém precisa saber pra quem que foi. É um outro fator que eu acho bem interessante. Não tava mencionando pra que era. Não, Era só uma cruz. justamente. É aquela coisa, né? A fé é sua. Como que ela é? Exatamente. Pouco difere. E tem uma coisa ali também que até o próprio padre falou, não sei se você pegou essa parte,
Se você conseguiu pegar essa parte. E tem uma parte que o padre fala assim, que ele fala assim pro padre. Mas essa cruz é tão pesada quanto a de Cristo. Ah, que o E padre daí o padre fala assim, que então você quer ser o próximo Messias. Você quer ser o próximo Messias? Você quer ser o próximo Cristo? Ele falou, não, eu não quero ser o próximo Messias, eu não quero ser o próximo Cristo. Simplesmente eu quero pagar minha promessa. Aí ele fala, mas você está dizendo que a cruz é tão pesada quanto a de Jesus. Ele falou, não, porque a minha promessa foi trazer uma cruz tão pesada quanto a de Jesus. Sim. Isso daí não demonstra que ele quer ser o próximo Messias, muito pelo contrário. Demonstra o amor que ele tinha pelo Nicolau. Sim, justamente. Justamente. É como a gente tem nossos bichinhos de estimação em casa. Cara, a gente se apega tanto a eles que se você precisar fazer promessa, se você vê ele adoecer a ponto de estar ali pra morrer, cara, você vai se apegar a alguma coisa. Vai, com certeza. Você vai se apegar. Então, o que ele se apegou, a tábua de salvação dele foi Santa Bárbara. Então, E com o transcorrer, né, das coisas assim, Sim. por assim se dizer, como a gente disse, a igreja propôs a ele a fazer uma nova promessa, ele não Sim. quis. Foi proposto para ele também pelas mulheres, né, as babalorixás, dele entregar no terreiro de Oiá, ele também não quis. E ali, sem a gente perceber, acho que é meio complicado de se perceber no transcorrer do filme, mas ele também acaba fazendo outra promessa. Ele faz outra penitência. sim. Que ele fala que ele não vai comer enquanto ele não entrar com a cruz dentro da igreja. Exatamente. Então, vê só, ele já escalonou as promessas dele de uma forma bem exponencial. Isso também isso espia, na verdade, né? Pra mim. Isso espia o pecado da mulher dele. Sim. Porque a mulher dele, por mais que ela tenha traído... Ela traiu ele. Sim. Fato. Por mais que ela tenha dito que não queria, mas ela traiu. O fator dele não comer, dele não jejuar, foi feito por ele. Pra entregar a promessa da cruz. Mas a gente não vê em momento nenhum a mulher dele se negligenciando das coisas. Então a gente não vê ela se negligenciando, que nem acho que ele passa uns 2 ou 3 dias ainda para tentar entrar na igreja. Sim. Nesses 2 ou 3 dias, se não me engano é no segundo dia, né? Depois que ela fica com o bonitão, do segundo dia em diante, ela começa a ficar com ele fora na calçada da igreja. Sim. Mas tipo, a gente vê ela comendo, ela come, ela sai, ela não tá ali o tempo todo. Parece que não é aplicável a ela a penitência. A penitência só começa a ser aplicável a ela no momento em que ela pede perdão pra ele. Sim, cara, ela passa o filme todo falando, vamos embora, deixa isso aí, esquece isso daí. Cara, ela passa o filme todo, tipo, de vez de estar apoiando o marido, não, ela tá ali, ó, descendo a lenha nele. E sempre criticando a promessa dele. Sim. Lembrando que a promessa foi feita para algo que trazia o sustento para ela. Então, Sem o Nicolau, como que ela ia sustentar a casa? exatamente. Por mais simples que fosse. É aquela coisa, às vezes a gente vê às vezes a gente vê o simples. Isso aqui é simples, que não sei o que, não sei o que. Eu consigo fazer isso. Beleza, mas por mais que seja simples e por mais que você consiga fazer isso, há o sacrifício de alguém envolvido nisso daí. Com certeza. E se essa pessoa está fazendo esse sacrifício por você, colocar a mãozinha na consciência, né? Exatamente. O mais simples que seja. O mais simples que seja. Um copo d'água que a pessoa vai pegar na cozinha. Ou a pessoa deixar de comer alguma coisa e trazer pra você. Né? Cara, isso, assim, a gente fala, mas isso é coisa simples. Cara, mas é no simples, né? Não, No é simples. aquela coisa, né? Hoje em dia... Nossa, pulamos totalmente de coisa. Hoje em dia fala-se muito de tempo de qualidade em relações, essas coisas assim.
Mas se você for chegar para uma pessoa e perguntar o que é um tempo de qualidade, a pessoa não sabe te dizer o que é um tempo de qualidade. Exatamente. Ela acha que o tempo de qualidade é a pessoa se dedicar a ela. Muita gente vai achar isso. Não. Na realidade, o tempo de qualidade é simplesmente a pessoa estar ali do seu lado. Sim. Mesmo sem falar nada e sem fazer nada. Às vezes a pessoa não tá nem te, por assim se dizer, né? Não tá nem tocando em você. Então, se você está acompanhado com uma pessoa, com sua esposa, ou com seu marido e tal, a pessoa não tá nem te tocando. Mas o fato da pessoa estar ali naquele mesmo ambiente com você, isso é categorizado como uma das 5 formas de amor e isso é um tempo de qualidade. Sim. Já no caso dela, né? Ela, além de não estar do lado do marido, porque, assim, ela não precisaria, às vezes eu falo assim, eu vou colocar... Ela não precisava apoiar. É, Ela só não precisava criticar. exatamente. Só tá ali. Só tá ali. Simplesmente ali. Então tem-se esse fator também. Sim. E aí a gente parte para os finais criteriosos, né? Sim. Que é quando ele fala, se não me engano, acho que ele fala 3 vezes. Posso estar falando besteira aqui, mas acho que ele fala 3 ou 4 vezes no máximo. Que ele não vai sair dali enquanto ele não entregar a cruz dentro da igreja. Sim. E que ele não vai sair dali nem que ele morra. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante nessa vertente do filme. Porque chamam a polícia para tentar tirar ele. Sim. Não podem fazer nada porque ele não está perturbando nada, ele só quer cumprir a promessa. Sim. Chamam a igreja, também não pode fazer nada. Porque de toda forma, ele sempre está querendo cumprir a promessa dele. Sim. Até que em um determinado momento, no meio do alvoroço com o pessoal, algazarra daqui, algazarra dali, tiro daqui, tiro dali, ele é alvejado. Sim. Aí é quando a mulher dele, que tanto reclamava da promessa, realmente é perdoada. Apesar dela já ter pedido perdão pra ele ali naquele momento que ela vê ele morrendo, é quando ela realmente é perdoada. Sim. Porque ela vê que ela foi tão rude, eu diria rude, Sim. mesquinha com ele, que tudo isso levou ele à morte. Sim. Não tem adjetivo melhor. Ela poderia ter apoiado ele um pouquinho mais. Sim. Então ela é perdoada tendo remorso no coração dela. Quando o remorso é implantado no coração dela, aí sim. Ela foi perdoada no filme. Exatamente. E o padre que dizia que a porta da igreja nunca ia se abrir para a cruz é obrigado a abrir a porta da igreja, porque acho que antigamente era isso, né? Todo corpo tinha que ser velado dentro da igreja, né? Isso. Independente da religião da pessoa, essas coisas assim tinha que ser velado dentro da igreja. Então, a partir do momento que ele é alvejado, acontece o inimaginável. Sim. E o que deixou o padre com raiva, mas que ele não podia contestar, que é o fato do pagador de promessas morrer em cima da cruz. Então entrou tanto o pagador de promessas quanto a cruz dentro da igreja de Santa Bárbara. Ou seja, ele consegue pagar, mas ele paga a promessa dele com a vida. Sim. Cara, essa cena, cara, ela é tão emblemática, ela é tão emblemática que o maior símbolo do cristianismo é o que acontece. Uhum. Porque ele entra como se tivesse crucificado. Sim. Então, A cruz é carregada como se ele tivesse sido crucificado, ele mandou pra cima. Cara, então aquilo ali pra mim, cara, me deixou, eu falei, caramba, cara, como o diretor do filme teve essa sensibilidade. Porque, assim, ele era um cristão que fez uma promessa
num terreiro de candomblé e morre e entra dentro da igreja Como cristão. como cristão. Entendeu? Então, cara, se eu parar pra analisar, você fala, cara, a promessa dele foi uma promessa de cristão. Não foi uma promessa de um... vamos colocar assim, de um não can- cristão. não, de um candomblessista É. ou de um bandista. Não foi. Não teve nada a ver com isso. Então, não tem nada a ver. E isso também mostra o quê? Que Deus, a gente volta pro início do Volta para o programa. nosso primeiro ponto. Deus É é um um só. Mesmo que, assim, haja várias vertentes, tem que se considerar. A promessa dele foi atendida. Sim. Aí a gente que vai falar, mas não foi a promessa, não foi Deus que viu a promessa, foi a fé. Tá, mas os nossos amigos evangélicos e alguns católicos de plantão, a definição de fé não é firme firmamento nas coisas que não se vê, mas se acredita? Exatamente. Exatamente. Então, a promessa dele foi paga e com juros. Ficou com um bônusinho, né? Ficou com bônus. Não se sabe pra onde, se Né? pra cima ou se pra baixo. Exatamente. Não sabe se ele desceu de elevador ou se ele subiu de elevador ou se desceu de tobogã. Aí Então, o importante é que ele conseguiu cumprir. exatamente. O problema que fica, e que eu queria saber agora, e o Nicolau? Verdade. Verdade. Será que o Nicolau ficou com remorso? Caramba, porque eu fiquei debaixo daquela árvore. Né? Não, ou se o Nicolau morreu, né? Não sei. Né? Porque, tipo, quem vai cuidar dele agora? Não, porque... Não, sobrou a mulher, né? Sim. Sobrou a mulher. Mas não sabe se ela voltou, Se ela voltou pro rancho, rancho, ou se ela ficou com o bonitão. Entendeu? Pode ter sido. Né? Ah, e já que a gente falou do bonitão, faltando esses 3 minutos finais, vale a pena falar, tá? Já que a gente falou, eu dei aquele exemplo do meme, que o cara tinha dinheiro e deu pouco, vale ressaltar que o bonitão, ele nem dinheiro ele tinha, né? Exatamente. Porque ele prostituía a mulher dele pra Sim. pegar o dinheiro dela pra poder sustentar os luxos. Exatamente. E, detalhe, a mulher dele, do filme, amava ele, porque ela fazia isso. Ela se prostituía pra dar o dinheiro pra ele. Cara, mano, esse filme, assim, até agradeço o Wellington, né? Ô, Wellington, valeu mesmo pela indicação, Pela indicação. Mas, cara, eu ainda não tinha assistido esse filme. Que, no entanto, quando fala... Eu até tinha até comentado com o Felipe da gente falar sobre ele. Só que daí a gente, vamos ver outros, e ele foi ficando pra trás. Mas, Wellington, eu agradeço muito pela indicação, cara. O filme é muito bom. Pra quem não assistiu ou Fica já a assistiu, dica. cara, fica a dica que o filme é bom. E tipo assim, como a gente sempre fala, mandem suas sugestões, a gente vai ver o filme. Exatamente. Estamos aqui para ver os filmes. A gente sempre tá falando de filme nacional. Eu acredito que, infelizmente, ou felizmente para alguns, não sei, esse é o último programa do ano. Exatamente. Então, para quem está assistindo agora, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas. Se alguém quiser Exatamente. fazer um churrasco e me convidar, eu tô aceitando, tá? Só fica aí esse adendo. Isso. Manda mensagem lá No grupo. no grupo ou então no YouTube aí que manda a localização que eu tô aceitando. E o Felipe vai me levar de brinde. E tipo assim, podem mandar suas sugestões pra gente. Mas Exatamente. vamos ver e vamos comentar sim. É que assim, a gente tá falando de filmes nacionais porque muitas pessoas têm preconceito com filmes nacionais. Falar, é ruim, o filme nacional não presta e não sei o que. Então a gente quer mostrar Que o a lado gente- bom. A gente tem cinematografia, né? Eu nem sei Isso. se essa palavra existe, mas foi. Então, mas assim, mostrar que o cinema brasileiro ele tem valor. Que a gente tá muito focado
Marvel, DC e essas coisas aí, cara, os filmes são bons. Mas, cara, vamos começar a dar mais valor para as coisas que a gente tem aqui também. Ó, eu faço um adendo, já que a gente ainda tá falando de filmes nacionais. Então vamos começar o programa de janeiro, o primeiro programa. Vamos começar com um filme excepcional. Agora a gente vai começar com um dos grandes nacionais. Sim. Então a gente vai ver. Não vai ser nem um filme, vai ser a minissérie, mas é um filme, basicamente, a minissérie. E eu, particularmente, gosto muito de ver. E dessa vez eu vou trazer minha colinha, tá? Vamos ver, Eu vou vamos trazer a ver. minha colinha. Vou ter tempo de fazer minha colinha. O Alto da Compadecida. Isso, eita, cara. Você vai querer tocar mesmo nessa feridinha aí? Vou. Eu gosto desse filme, gosto muito, muito, muito. Então, já fica aqui sabendo para quem for ver o programa de janeiro. Sim, A gente vai comentar sobre a minissérie O Alto da Compadecida. exatamente, cara. Como você já falou, né? Volta alguns minutinhos. Agradecer, né? O pessoal aí que acompanhou a gente aí nessa Nessa aí desse ano. Né, jornada desse ano. O programa, no decorrer, teve algumas modificações. Mas, cara, agradecer a todos aí, tá? Lembrando que todo o feedback que é mandado pra gente, a gente tenta trabalhar em cima dele. Sim. Então, já tivemos alguns. Principalmente nesse último mês agora tivemos um de um especialista que a gente está pretendendo trazer. Sim. E vamos tentar melhorar as coisas aí. Agradecer também, né, o espaço da Rádio Nova Pirapora, né? Sim, com Que- certeza que você deu esse espaço aqui pra gente. Que, assim, né? É. Veio a nos ajudar. Sim. E acho que a gente contribui um pouquinho também aqui com a rádio, né? Com as nossas e- maluquices. A diversificação da cultura no local. Exatamente. E, de novo, boas festas. Sim. Feliz Natal. Todo mundo fala um próspero ano novo, mas eu prefiro um feliz ano novo. Isso. Feliz ano novo aí, galera. Que o ano que vem seja com mais, né? Com mais trocas de equivalentes, né? Pra Boa. vocês. E quem sabe algumas surpresas aí que a gente vem planejando ao decorrer do ano. Exatamente. E contar com vocês também, né? Galera, vamos lá que nem o Felipe falou, feedbacks, ajudar a gente aí a fazer um programa. A gente não faz o programa pra nós, a gente faz o programa pra vocês. Sim. Então, Então ajuda a gente a colocar um pouco da carinha de vocês aí no programa. exatamente. Entra lá no nosso Insta e no nosso YouTube. Instagram, a Troca Equivalente 1 e YouTube, a Troca Equivalente 1 também. Chega lá já, curte os videozinhos, compartilha, indica pra alguém. Exatamente. E assim, como eu não sei se o Felipe vai querer falar, mas se você não quiser, que é um pouco mais difícil da gente, eu olho, né, o YouTube do canal, mas se vocês quiserem também mandar sugestão, pode ser no pessoal. no pessoal mesmo, Pode ser, sem problema. entendeu? Que Qualquer nem- coisa, o meu, Felipe Silva 0252. E o meu é Luan Nascimento 1990. Só mandar lá o direct lá que a gente... Nós Ó. estaremos lá. Isso. Belezinha? Beleza? E é isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, Até o ano que vem. Ô. Semana que vem? Esquecemos de falar do nosso amigo Ricardo, né? Sim, se bem que daqui a pouco ele tá chegando aqui já. Não esqueça também de seguir a Rádio Nova Pirapora Sim. e, consequentemente, o nosso amigo Ricardo. É.